Foi na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, que a obra Cucugiani, Histórias e Memórias do Couto de Cucujens, primeiro volume, foi apresentada pelos seus autores. Walter Santos, somente em 1975, escolheu Cucujens para viver. Teresa Cruz Tabi veio viver para Oliveira de Azeméis, na mesma altura. Eu costumo dizer às pessoas que me fazem essa pergunta que eu estou em Cucujens desde 1975. Possivelmente aqueles que têm 30 anos não estão lá, e que nasceram em Cucujens não estão lá há tanto tempo. Eu fui em 1975, radicar-me na vila, notei que havia falta destas publicações e em 1983 editei e fui autor do livro Cucujens Antigo e Moderno. Na ocasião, a Assembleia de Freguesia pediu-me que apadrinhasse as dezenas, se não centenas, de ruas que existem em Cucujens e dei-lhes o nome. Claro está, eu sugeri o nome que foi aceito. Por isso, hoje vivo Cucujens como todos os cucujanenses. Das ideias ao lançamento do livro foram apenas 6 meses. Um desafio validado pelo autarca local. O lançamento foi um projeto rápido. A Junta de Freguesia de Cucujens aceitou o desafio que nós propusemos há cerca de meio ano de se criar na vila esta publicação. O presidente, no caso Simão Godinho, abraçou a ideia e incumbiu-nos de a levar a cargo. Por isso, embora o livro tivesse sido feito em 6 meses, estão neles com certeza conhecimentos de largas dezenas de anos que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Homenagear pessoas ainda vivas na freguesia era o mote inicial deste livro, mas a história da vila é também rica. Este livro surgiu de uma ideia do presidente da Junta de Cucujens, o Sr. Simão Godinho. Contactou-nos porque queria fazer homenagem a pessoas que ainda estão vivas. Nós, em conversa, tivemos várias reuniões e eu disse ao Sr. Presidente, há tanta matéria de Cucujens que ainda não está escrita. Nós já colecionamos assuntos de Cucujens, eu há 30 anos, o Sr. Walter há 40. Temos bastante matéria, por que não fazer uma revista anual? Ele adorou a ideia, mas disse, mas têm que incluir um bocadinho de homenagem. Disse, tudo bem, uns que já faleceram, outros que ainda estão vivos. Surgiu então a ideia de fazer esta pequena revista. Eu disse, bem, temos tantos assuntos de história, vamos começar com um bocadinho em cada ano. Ele concordou. Para quem não sabe, Cucujens, nos tempos medievais, era conhecido por Cucugianis. Lendo tantos livros e tanta pesquisa sobre Cucujens, aparece-me várias vezes em documentos antigos o nome de Cucugianis. E eu escolhi esse, porque geralmente aparece Cucugianis com J ou Cuculianis, mas Cucugianis com G é um bocado estranho. E eu disse, pois é este nome que vai ficar. Assim nasceu o nome Cucugianis. A capa, passei perto do mosteiro, olhei para aqueles azulejos e disse, isto vai ser a capa. Pedi ao Sr. Walter para tirar a fotografia. Assim nasceu uma capa. O interior do livro, portanto, começamos pelo mosteiro, a história mais antiga foi o mosteiro. Em seguida, se não estou em erro, foram os militares. Começamos por mais antigos, vamos dar prosseguimento até aos atuais, aos combatentes. A imigração foi muito importante, comecei pelo ano de 1834 no Arquivo Distrital do Porto, uma vez que em Aveiro só há a partir de 1882. Os anteriores, infelizmente, perderam-se num incêndio. Portanto, a imigração foi bastante importante para nós porque escrevemos esses temas também em Albergaria e em Estarreja. Vamos dar continuidade a isso. Fizemos um bocadinho de homenagens já no livro a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Cucujens. Fomos buscar o hino, uma parte muito importante, e umas notas soltas. Claro, terminamos o livro com a secção documental para as pessoas terem a possibilidade de ver onde nos baseamos. A riqueza histórica deste livro deve-se também à colaboração de Paulo Costa, um homem da terra. A minha participação no livro começou assim um bocado eu ia dizer por acidente. O Sr. Walter já há algum tempo tinha-me falado que queria que eu fosse-lhe mostrar alguns marcos que eu conhecia, eu até conhecia praticamente todos,
mas eu fui deixando a ideia andar um bocado assim, meio adormecida, até que ele agora em abril encontrou-se comigo, ligou-me, encontrou-se que também queria me apresentar a doutora Teresa, foi aí que eu fiquei a conhecer a doutora Teresa, que eu não a conhecia, e que rapidamente me contagiou a mostrar-lhes então onde é que estavam os marcos. Para mim ia ser uma redescoberta porque eu já há 20 e tal anos que não ia, digamos, visitá-los, e então eu aproveitei e fui-lhes mostrar os marcos. Acontece que estávamos já a chegar ao tempo limite deles entregar o trabalho para a publicação e o tempo também não estava a ajudar, estávamos num período de chuva, no mês de abril, e as coisas foram-se arrastando mais uns dias e outros, até que eu, num dado momento, vendo que, digamos que o tempo estava mesmo a acabar, tomei a pulso porque sozinho sempre consigo progredir mais rapidamente, e então foi revisitar os marcos todos que conhecia, tirar fotografias, lembrei-me de fazer a georreferenciação para abrir a possibilidade de outras pessoas mais tarde poderem ir ver e saber onde é que estão os marcos, para essa informação não ficar, digamos, na nossa mente, na minha, na da Teresa e na do Walter, mas também dar a conhecer às outras pessoas que queiram os conhecer, saber onde é que eles estão e poder ir lá vê-los. E também para servir como, digamos, até para a Câmara, para a autarquia, ter um conhecimento do seu património, porque é um património que, apesar de ser de 1690 e ter já alguma história, estar um pouco esquecido. Eu até contei esta história, ainda agora há pouco, de que estes marcos são muito importantes para nós. Quando havia os campos de trabalho, vinha para aqui muitos jovens de outras grandes cidades, de outros países que têm muita história para contar, têm muitos monumentos, têm muitos edifícios, e nós íamos mostrar-lhes os marcos que conhecíamos e dizíamos às pessoas que estas pedras eram mais importantes. Eu costumava dizer que eram mais importantes que a própria Torre Eiffel. Por exemplo, se vinha alguém de Paris, eu dizia, olha, isto é mais importante que a Torre Eiffel. E as pessoas ficavam assim um bocado espantadas, e eu então explicava este sentido que aquilo que eu sinto. Se porventura tirarem a Torre Eiffel de Paris, Paris ainda fica com muitos monumentos e com muita história para contar, mas se porventura tirarmos estes marcos de Cocujães, nós ficamos sem nada, ficamos despidos. E então nós temos que nos agarrar exatamente ao pouco património que temos, o caso do mosteiro, este caso destes marcos que são de 1690 e dos de 1788. A participação no livro baseou-se um pouco nisso, dar a conhecer, fazer uma ficha técnica de cada marco e dar a conhecer um pouco da história, porque é que eles surgem na demarcação de Cocujães, e dar a conhecer aos cocujanenses e não só onde é que eles estão. A minha participação é singela, foi depois a convite da Teresa, que entendeu que o trabalho tinha alguma valia e que valia a pena publicar este trabalho, um bocado contrariado, que eu nunca, quando parti para ele, nunca pensei em publicá-lo, nem era para lhes entregar e eles fazer o que muito bem entendessem, mas ela entendeu que não, que eu devia publicar e dando-me os créditos, e eu só tenho de estar agradecido realmente a eles dois. A escritora e historiadora já pensou e escreveu alguns factos importantes e relevantes para dar continuidade à história sobre Cocujães. O próximo livro vai dar seguimento, não a esses temas, talvez um pouquinho dos militares e coisas ainda inéditas. Temos muita matéria e assim vamos continuar. Aliás, já tenho 25% do livro, do volume 2 feito. Praticamente foi isso. Eu gosto muito de história, andei à procura dos marcos, como disse, cheguei a trepar muros, cheguei a invadir casas alheias, é um crime, mas teve de ser necessário porque são 32 quilómetros de perímetro e eu percorri, e o Sr. Walter, mais da metade. Mas adoramos esse trabalho. Não fui aos mais difíceis, porque a minha estatura não dá para andar a pular muito mais, não é? Subir umas árvores, sim, trepar umas sebes também, mas ao fim de tantos quilómetros eu já não aguentava mais. E o Paulo Costa deu continuidade, porque eu realmente já não tinha aquela capacidade, não é? Devido à minha idade também, não conseguia. Mas foi um trabalho que eu adorei. Aliás, eu adoro arqueologia, adoro história, genealogia, tudo que seja de pesquisa. Colaborei na Voz do Caima durante 3 anos, com artigos históricos, no Cocujanense Online, no Correio das Meias, e adoro este tipo de trabalho. Espero bem poder continuar, uma vez que eu vivo mais na Inglaterra que em Portugal. Mas vamos ver o que é que o futuro nos dirá. A mensagem é que este livro incuta
nas pessoas, especialmente nos cucujanenses, o gosto por conhecerem a história desta grande vila e por que não participar nela. É a mensagem que eu deixo.